Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O dia hoje foi bastante movimentado, hein? Teve saída confirmada de jogador, teve Payet aparecendo no bid, está regularizado e agora tem que cumprir a suspensão contra o Palmeiras e depois pode fazer a sua estreia pelo Vasco. A estreia será contra o Bahia. A gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre os ingressos, né, de Vasco e Palmeiras, que deu uma confusão danada hoje. Muita gente não conseguiu comprar. E também vamos falar sobre Felipe Coutinho, que deve jogar no Catar nessa temporada. Muita gente sonhava, né, com a volta do Felipe Coutinho. Não vai ser dessa vez. Depois da vinheta a gente começa. Antes, conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Machão da Gama há pelo menos 4 anos. E no comentário fixado desse vídeo tem um bônus. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Mais informações aqui no comentário fixado. Você pode dar o seu palpite para Vasco e Palmeiras lá na 1xBet. Bom, vamos começar falando aqui sobre uma saída, né? O Vasco hoje anunciou de forma oficial a saída do meia argentino Carabarral. Carabarral não faz mais parte do elenco vascaíno. A nota oficial do Vasco diz o seguinte: o atleta Carabarral não é mais integrante do elenco do Vasco. O meia recebeu uma proposta e o Vasco entrou em composição com o Santos para liberar o jogador antes do fim do seu contrato com o Cruz Maltino. Então, o Vasco anunciou, né, nessa sexta-feira a saída de Gabriel Carabarral. Ele foi muito pouco aproveitado, né, pelo treinador Ramon Dias e recebeu uma proposta recente do Puebla, do México, e foi liberado tanto pelo Vasco como também pelo Santos. O Puebla, inclusive, já anunciou de forma oficial a contratação do Carabarral. Carabarral jogou muito pouco, né, com a camisa do Vasco. Foi uma contratação que a gente não entendeu por que aconteceu, né? Veio ele e o Juan Cruz, né? Vieram os dois juntos e os dois já saíram. O Juan foi para o futebol da Bulgária e agora o Carabarral vai para o futebol mexicano. Dois jogadores que eram reserva do Santos e que o Paulo Brax trouxe ali no fechamento da última janela, né? Sem ser essa a anterior. Enfim, duas contratações sem explicação, mas que já não estão mais no Vasco da Gama, né? Carabarral negociado aí com o Puebla do México. É claro que o Vasco não ganha nada, né, nessa negociação. O Vasco só ganha com a saída do Carabarral, né? Mas o jogador pertencia ao Santos, né? E o Santos que negociou lá com o Puebla, o Vasco apenas abriu mão do contrato de empréstimo, já que não ia utilizar o jogador. Bom, mas a notícia principal do dia de hoje, com toda certeza, foi sobre Dimitri Payet. Dimitri Payet apareceu no bid da CBF. Com isso, ele está 100% regularizado para vestir a camisa do Gigante da Colina. Ele ainda não vai poder estrear contra o Palmeiras. Quem acompanhou aqui os outros vídeos já está por dentro do assunto, né? Infelizmente, o Payet tem que cumprir um jogo de suspensão por conta de uma confusão que ele se envolveu quando ainda jogava pelo Olympique de Marseille, num jogo lá do campeonato francês. Ele deu um tapa, né, num jogador adversário e acabou pegando ali 3 jogos de suspensão, mas faltava apenas 2 rodadas, né, para o campeonato francês acabar. Ele cumpriu 2 jogos, ficou devendo 1 jogo. E quando o Vasco foi registrar ali o atleta, o sistema da FIFA, né, informou ao Vasco que, olha, o jogador tem mais um jogo ainda de suspensão para cumprir. Então, o Vasco inscreve, né, o jogador no bid da CBF, o Payet está inscrito ali no bid da CBF, está apto a vestir a camisa do Vasco, mas vai cumprir a suspensão nessa partida de domingo contra o Palmeiras. Então, a estreia de Payet já tem data marcada. É no próximo final de semana, contra a equipe do Bahia, lá em Salvador. Então já está definido, né? Dia 3 de setembro, fora de casa, será a data da estreia de Payet, que está regularizado, já está aí no bid da CBF.
Parabenizar aqui também o departamento de registros, né, do Vasco da Gama, que conseguiu também trabalhar rapidamente para resolver essa questão do Payet. Ele apareceu no Diário Oficial da União hoje, né, e hoje mesmo o Vasco já conseguiu fazer tudo ali direitinho para que o jogador constasse no vídeo da CBF. Agora é só cumprir essa punição e vestir a camisa do Vasco dentro de campo. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Palmeiras e Vasco, né? Partida no domingo, 6h30 lá no Allianz Parque. E bom, hoje foi um tormento, né, para o torcedor vascaíno tentar comprar os ingressos. Muita gente não conseguiu comprar, muita gente que já tinha hotel reservado em São Paulo, já tinha passagem comprada, ou quem mora mesmo em São Paulo estava esperando uma oportunidade de assistir o time do Vasco pessoalmente, mas muita gente não conseguiu comprar o ingresso por conta do site do Palmeiras ser uma porcaria, assim, inacreditável como é ruim o sistema de venda de ingressos da equipe do Palmeiras. Tem toda uma burocracia de biometria facial para evitar cambismo, etc e tal. Beleza, isso aí a gente até acha bacana, né? Medida de segurança é sempre bacana. Mas o site para comprar era muito ruim, tanto que muita gente não conseguiu adquirir o ingresso que já está esgotado, pelo menos a informação que aparece lá no site do Palmeiras, né? E fica aqui até uma dúvida, estou tentando descobrir isso com o pessoal do Vasco, para saber quantos ingressos o Palmeiras disponibilizou para a torcida do Vasco, porque no contador lá do site do Palmeiras estava dando que apenas 1.000 ingressos haviam sido disponíveis ali para a torcida visitante, né, para a torcida do Vasco. E se for isso, é muito pouco, né? É abaixo até do que recomenda a CBF, que é 10% de ingressos, né, para a torcida visitante. O Allianz Parque deve ter ali os seus 40 mil, então vamos lá, 4 mil. Se não for 4 mil, quem tem a divisão ali de segurança da polícia e tal, mas pelo menos 2.500, 3.000 ingressos tinham que ter para a torcida do Vasco, né? 1.000 ingressos, muito pouco, né? Muito pouco. Se for realmente só isso, espero que o Vasco corra atrás aí para conseguir liberar mais ingressos para a sua torcida, né? Porque aqui no Maracanã, quando o Vasco foi o mandante, a torcida do Palmeiras teve a quantidade exata lá de 10% de ingressos disponíveis. Tem que ter a reciprocidade, né? Espero que não tenha sido só 1.000 ingressos para a torcida do Vasco, não, porque muita gente, infelizmente, acabou ficando de fora. E para essa partida, o Vasco deve ter mudanças, né, no seu time titular. Uma mudança por conta de suspensão, o zagueiro Léo está suspenso e Capasso deve ser titular na vaga do Léo, fazendo a zaga ali com o Medel. E o Vasco terá a volta de Orediano, que cumpriu suspensão no jogo contra o Atlético Mineiro, mas o Orediano deve começar no banco de reservas. O titular na partida de domingo deve ser o atacante Serginho, por ter mais força física, etc e tal. O Serginho, que fez o gol da vitória do Vasco contra o Atlético, deve ser mantido no time titular e o Orediano ficar como opção para o segundo tempo. Então, em relação ao time que enfrentou o Atlético Mineiro, a única mudança deve ser realmente a entrada do Capasso na vaga do Léo. Mas amanhã a gente fala também mais sobre a provável escalação do Vasco, né? O Vasco amanhã dá o seu último treino antes de viajar, a gente deve ter mais informações. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vai jogar no futebol do Catar. O meia chegou a um acordo com o Aston Villa para oficializar a sua transferência para um time do futebol do Catar, cujo o nome ainda não foi revelado. O valor da transferência deve ser por volta ali de 20 milhões de euros. Então o Coutinho, que é um sonho da torcida do Vasco, né, vai jogar no Catar e a gente espera que seja a última pausa, né, do Felipe Coutinho antes de retornar ao Gigante da Colina. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!